Beleza. Está gravando, então, Antônio, muito obrigado, seja bem-vindo e a palavra está contigo. Bom, boa noite a todos. Eu estou muito contente, feliz e agradecido por esse convite de poder conversar com vocês, de poder dividir um pouco do meu percurso de pesquisa, de trazer um pouco dos resultados. É um motivo de muita alegria, né? Quando a gente, enquanto pesquisador, encontra um grupo em que a gente possa falar e dividir, trazer e também escutar, né? Como é que vocês observam, como é que vocês escutam, o que é que vocês podem notar do trabalho, que é efetivamente mais importante, né? A gente pesquisa para dividir e para poder saber, né, como isso vai chegar até os leitores, os colegas, os pesquisadores. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço, João, pelo convite. E o tema, né, vou falar rapidamente. Então, eu fiz o doutorado em Psicologia Clínica e Cultura na Universidade de Brasília, em cotutela na Université Côte d'Azur, com o Jean-Michel Vives. E o tema do meu doutorado, ele não foi propriamente o autismo. O autismo é a clínica onde eu demonstro as ideias sobre a pulsão. E, consequentemente, por essa razão, eu passo a fazer alguns apontamentos na clínica do autismo. E é justamente isso que eu vou dividir com vocês. Então, eu não sei muito bem, João, como funciona o grupo, se vocês perguntam no final, se a gente pode ir parando. Para mim, a maneira que vocês optarem está super tranquilo. Eu gosto muito do diálogo e da conversa. Então, se quiser interromper no momento que surgir a questão ou que não tiver claro, não tem problema algum, a gente retoma, tá? Então, eu vou dividir com vocês aqui a tela. Preparei alguns slides para que a gente possa conversar, porque o tema que eu trago é um tema relativamente duro teoricamente, né? Vocês estão vendo? A tela está cheia? Ok, não, cheia não. E agora? Agora sim. Ah, tá. Então, tá bom. Bom, então, eu vou começar dizendo um pouco dos três tempos do apoderamento, uma perspectiva pulsional para a clínica do autismo, né? Então, o início dessa construção, ele tem como ponto de partida a história da pulsão de apoderamento, João. Eu não sei se vocês conhecem essa noção em Freud, e eu coloquei aqui, João, alguns slides um pouco extensos teoricamente, mas eu não vou ler, né? Só para marcar o seguinte: essa noção ela foi pouco notada entre os pós-freudianos das diversas filiações, seja no Brasil, seja na França. E Freud usou uma palavra muito complicada, pessoal, chamada Bemächtigungstrieb, né, que tem Trieb ou Trieb, que é a pulsão, e aquela grande discussão complicada na psicanálise, que vocês já devem conhecer, sobre a tradução de instinto, a tradução de pulsão. Lembrando que, na minha posição teórica, assim como das demais colegas, eu vou utilizar pulsão. Então, o grande problema começa aqui, porque essa palavra do alemão ela foi traduzida no inglês por instinct for mastery, instinto de mestria, que é um grande problema. Foi traduzido na França por pulsion d'emprise, que não existe uma equivalência no português, então também é um pouco problemático. Mas os tradutores fizeram dessa Bemächtigungstrieb a tradução no Brasil como pulsão de dominação.
Então, João, quando eu comecei a pesquisar isso, foi muito curioso, porque as pessoas falavam assim, mas isso está no Freud? Isso existe? Eu nunca vi isso. Será que está mesmo, né? Então, eu coloco aqui uma progressão, né, cronológica da obra do Freud. Então, tem aqui em 1905, na teoria da sexualidade, ele fala de novo, são 5 vezes ele fala na teoria da sexualidade. Depois ele fala sobre o impulso de apoderamento que está no texto sobre a predisposição da neurose obsessiva, aqui em 1913. Depois ele vai falar em 1920, com o jogo do Fordá, que vocês já devem, né, conhecer um pouco. E o Freud vai falar sobre o masoquismo originário, lá em 1924. Freud também usa a pulsão de apoderamento. E depois, Freud vai usar a pulsão de apoderamento lá nas cartas, ou melhor, na carta a Einstein, ele vai fazer outra referência. Então, eu gostaria de deixar claro que aqui a gente começa num problema que precisa ser muito claro para nos ajudar a entender como isso se desdobra no autismo. Então, o que que aconteceu? No Brasil, se você digitar lá no Google, né, você vai encontrar pulsão de dominação, né? E alguns autores brasileiros que vão ligar essa noção da dominação à pulsão de morte. Tá? E isso não é sem motivo. O Freud vai dizer que a pulsão de dominação ela tem uma força que se sobrepõe ao outro. E alguns leitores de Freud vão entender que Freud colocou, tá, a pulsão de apoderamento em equivalência à pulsão de morte. Então, no Brasil, vocês vão encontrar alguns teóricos dizendo que são a mesma coisa, tá? E isso é muito interessante, João, porque quando eu cheguei na França, sobre esse nome de pulsion d'emprise, eles dizem que está a serviço de Eros, né? Então, isso foi uma questão muito interessante, né? Do ponto de vista freudiano, em que a gente tem as ações mais claras de Eros e as ações mais claras de Thanatos. Então, isso se colocou como uma questão durante a pesquisa sobre como eu, então, tomaria essa força chamada pulsão de apoderamento. E cabe a gente sublinhar que nos últimos 15 anos, os últimos tradutores do Freud foram substituindo a ideia de pulsão de dominação para a forma pulsão de apoderamento. Então, eles falam dessa pulsão de apoderamento, como, por exemplo, na tradução da Autêntica, na tradução da Companhia das Letras, mas ninguém vai dizer nos artigos e nos comentários a que se refere essa noção freudiana sobre a pulsão de apoderamento. Então, nesse sentido, essa noção ficou um pouco enigmática, né? Então, assim, no Brasil, eles falam que é um pouco da pulsão de morte, porque é uma força que visa retornar ao inorgânico, é uma força agressiva, é uma força destruidora. Por outro lado, os psicanalistas franceses, né, o Jean-Paul Assun, Gilbert, um grupo de psicanalistas vão dizer, na verdade, o contrário, que essa força, essa potência do psiquismo é o que torna possível a ligação da psique a qualquer objeto. Então, a gente fica mais uma vez à deriva. O que será que o Freud quis dizer quando ele usou esse negócio aí do Bemächtigungstrieb, né? Bom, então eu fui fazer um levantamento e uma decisão era necessária, né? Então, como é que eu passei a compreender essa pulsão de apoderamento? Então, a pulsão de apoderamento, ela, naquilo que eu sustento, ela é compreendida como a força presente desde as origens do psiquismo. E aqui seria interessante a gente poder discutir, principalmente já
numa ligação ao autismo, de que é uma força arcaica, primitiva, e que, portanto, exige uma clínica próxima a esses processos para que nós pudéssemos observar os limites e as manifestações dessa força. Por quê? Essa minha proposta de releitura foi uma proposta muito aceita quando eu digo que é uma força que atua nas origens do psiquismo, isso extraído de Freud, tá, pessoal? Então, assim, quem me dá todos os indícios, na verdade, é Freud, porque ele vai dizer é uma força empenhada na organização da vida pré-genital. Ou seja, então, antes propriamente da fase genital, nós temos uma força que auxilia o psiquismo numa organização. E o segundo problema da descrição freudiana é que Freud vai dizer que esta pulsão não é sexual. Então, veja, aqui nós temos dois problemas, né? O problema da natureza dessa força, uma força não sexual. E depois a função. A função desta força é auxiliar. Freud, na verdade, na melhor tradução que eu acho, que é a da autêntica, ele vai usar esse termo. É uma força empenhada em organizar o psiquismo. E isso, para a maioria dos psicanalistas, foi um grande problema, porque como assim uma pulsão que não é sexual? Então, começou por aí, né? O grande problema que nós temos até hoje, João, na nossa comunidade psicanalítica, das demais filiações lacanianas, as que vêm, né, do Miller, as que vêm de outras escolas, é que esse tópico da pulsão de apoderamento, ele não existe uma discussão, né? Então, isso foi entendido como uma pulsão de morte. Por quê? Porque Freud disse que não era sexual. Então, aqui a gente tem alguns probleminhas, né, para poder pensar. Então, tá. E aí, o grande problema depois disso é como nós vamos demonstrar essa força, né? O Freud vai dizer que ele não conseguiu demonstrar essa força isoladamente. Freud vai dizer que essa força ela se empresta secundariamente ao sexual na forma da crueldade. Não sei se vocês já viram isso, né? Mas o Freud vai dizer que a barreira à empatia, né, é a pulsão de apoderamento. Quando eu quero me apoderar do objeto, pouco importa os meios, né? Então, quando eu fui apresentar isso, por exemplo, na qualificação, os membros da banca disseram: olha, Antônio, realmente os seus argumentos são interessantes, mas a sua demonstração clínica precisa ser um pouco mais robusta. E daí nasce a relação, daí surge a relação com o autismo. Porque eu precisava de uma clínica arcaica para que ela pudesse nos colocar à prova até que ponto essa redefinição que eu venho sustentar a partir do Freud, ela realmente é uma hipótese válida ou é uma hipótese que vai ser descartada, certo? Então, qual foi o meu percurso? Eu fui visitar o Lacan no seminário 11 sobre a noção das pulsões, e não propriamente a pulsão, mas compreendendo as pulsões nas forças que atuam no psiquismo. Forças essas que possuem características bem lembradas pelo Freud, bem demarcadas na sua forma de pensar. Então, o Lacan, ele vai falar lá no seminário 11 de um se fazer, né? Ele vai dizer dos três tempos da pulsão, né?
embora o Lacan não vá se referir a um fazer específico. Então, se você pegar a parte em que o Lacan vai falar sobre a desmontagem das pulsões, o Lacan vai falar de um certo fazer que é o do circuito pulsional, que vocês também devem conhecer, né? Quando ele vai falar de como é que o circuito da pulsão se realiza. Só que o fazer, ele não especifica clinicamente muita coisa, né? Então, por exemplo, vocês que vão estudar o autismo, possivelmente vão encontrar, né, as considerações teóricas da Lasnik, as considerações do Maleval, as considerações do Laurent, do Hercule Laurent, em que todos eles vão fazer uma menção ao fazer, extraindo do Lacan, para referir-se a um trabalho psíquico que tem uma particularidade no autismo, né? Então, quando eu construo esse conceito da pulsão de apoderamento, distinguindo-a da pulsão de morte, né? Tanto é que eu encaminhei para vocês aquele artigo sobre a distinção da pulsão de apoderamento em relação à pulsão de morte, dizendo que são coisas diferentes, né? Eu tinha um conceito bastante arrojado, mas muito bruto para verificar clinicamente, né? Então, aquele conceito muito, embora arrojado e conciso, estava muito grande para fazer uma demonstração clínica. E se a gente tem um conceito, embora ele esteja bastante organizado, se a gente não consegue aplicá-lo clinicamente, não tem muita serventia, né? Então, foi isso que aconteceu com a pulsão de apoderamento nas minhas discussões com o Jean-Michel sobre essa tratativa do fazer, né? Então, por exemplo, a Marie-Christine Lasnik, ela vai dizer que no autismo, em decorrência da experiência da criança, do bebê como mundo, há uma certa recusa na interação com esse mundo, e a partir disso, algo que deveria se fazer não existe, né? Então, esse é o ponto da Lasnik para dizer sobre a constituição psíquica do autismo. No momento em que o bebê experimenta o mundo, não é? Alguma coisa se interpreta dessa experiência e tem uma interpretação por parte do bebê de uma certa recusa, né? Dito de modo geral. Em consequência dessa recusa, existe uma operação que não funciona, né? Que ela vai chamar justamente do se fazer. Então, o terceiro tempo, que seria o tempo do se fazer, não existe, tá? Então, eu vou dizer na tese que essa posição teórica da Lasnik é uma introdução àquilo que eu vou desenvolver como os três tempos do apoderamento. E aí, João, na tese, quando eu começo a fazer um levantamento da história desse tema, sabe o que eu encontro em diversos livros? Eu encontro a menção da teoria do Bowlby sobre o pegar e o apego, né? Porque quando eu comecei a discutir essa minha posição de que tinha um fazer, mas esse fazer era muito amplo, né? O que as pessoas me perguntavam? Olha, Antônio, você precisa de dado clínico. Aonde que o Freud fala disso? O Freud fala disso no Fordá. Então, a gente tem lá o netinho do Freud, ele experimenta a ausência da mãe, né? E diante da ausência da mãe, ele manuseia o objeto, que é o carretel, ele joga o carretel e traz de volta o carretel, né?
E isso, assim, é pulverizado na psicanálise, né? Tem um montão de livros e artigos sobre essa brincadeira incrível. E o que que foi aquilo? Nada mais e nada menos de que uma experiência onde aparece a ausência e a presença, né? E o que que eu me dei conta? De que o Bowlby, embora ele vá ter uma posição diferente do Freud, o que que o Bowlby faz? Ele faz uma experiência do Fordá no laboratório. Não sei se vocês conhecem a experiência estranha. A experiência estranha, né, é quando o Bowlby pega lá uma quantidade de mães com seus bebês na mesma faixa etária, por volta dos 6 meses, e aí eles colocam no laboratório, né, numa sala de observação, e aqueles bebês, eles vão sofrer ausência, a mãe é retirada e um estranho aparece. E aí eles observam como é a ligação daquele bebê com aquelas pessoas estranhas. Depois, as pessoas estranhas saem e a mãe retorna, as mães retornam. Por isso, né, chamado da experiência estranha. Então, o que que o Bowlby tinha? O Bowlby tinha os dados numa larga escala de produção. Se o Freud só tinha um netinho dele e a observação daquilo, o Bowlby vem e nos traz aí um bloco de observações de várias crianças, né? E aí é que está, foi daí que surgiu, né, a minha posição de que tudo que é da pulsão, a gente só sabe da pulsão pela manifestação corporal. Vocês concordam? Né? A pulsão a gente sabe pelo movimento do corpo, pelo movimento do olhar, pelo movimento de tudo aquilo que diz respeito do corpo. Caso contrário, a gente não sabe como é que a pulsão se manifesta no corpo, né? Eu costumava dizer para os meus alunos de graduação que a pulsão não é uma alma penada, né? Não se trata de algo que esteja desligado desse processo com o corpo. E, além disso, o Freud vai dizer que essa pulsão ela tem um aparelho específico. Toda pulsão não tem o seu órgão, né? A pulsão escópica, que tem, né, o olhar e o olho, a pulsão oral, a pulsão anal. A pulsão de apoderamento também tem um aparelho, que Freud vai chamar de um aparelho de apoderamento. E sabe qual é o órgão? O muscular, né? Então, Freud vai dizer que existe um aparelho muscular que está a serviço desta força para apoderar-se do mundo. O que significa apoderar-se do mundo? Significa, sobretudo, extrair do mundo algo para que eu possa usar a meu favor. É nisso que reside o traço do apoderamento. Então, é preciso compreender que introjeção e incorporação não são as mesmas coisas, né? Ambas trata-se de apropriação, mas introjeção é uma coisa, incorporação é outra. Incorporação é quando eu internalizo o objeto e ele passa a compor o corpo, né? A introjeção não necessariamente passa a compor a estrutura corpórea em termos funcionais. Se eu estiver falando muito rápido ou tiver muito complicado, podem sinalizar e aí a gente vai trazendo outros exemplos e vai conversando. Bom, então, da inspiração do Bowlby, que vai usar o apego, né? O apego é, antes de tudo, um comportamento, né? E o grande problema que Freud admite, os franceses admitem, os brasileiros não vão admitir muito, porque eles vão tratar a pulsão de apoderamento como pulsão de morte. E diga-se de passagem, né, precisaríamos de um outro dia de conversa só para falar da pulsão de morte,
A pulsão de morte é um pouco o calcanhar de Aquiles do psicanalista, né? É o ponto onde ele engasga, é o ponto onde ele tropeça e é um ponto que exige, né, uma compreensão aí bastante particular, né? Porque existem escolas de psicanálise que vão entender a pulsão de morte pelo lado A, outras pelo lado B, e assim sucessivamente. Existem várias posições interpretativas sobre a pulsão de morte, ok? E aí, se a gente fizesse uma comparação com a pulsão de apoderamento e a pulsão de morte, o que elas têm em comum? Do pensamento freudiano, a dificuldade em demonstrar, né? Só que Freud vai dizer da pulsão de morte, só a título de um parênteses para relembrar, né? Que Freud utiliza os processos fisiológicos, né? Que ele chama de anabólico e catabólico para falar da pulsão de morte. Vocês se lembram um pouco disso, dos processos anabólicos e os processos catabólicos, né? O processo catabólico é a força que quebra, né, a molécula grande e transforma ela em pequena na construção do músculo. Nisso estaria a pulsão de morte, né? Na sua face de destruição. Por outro lado, o anabólico seria propriamente essas moléculas pequenas que se juntam e criam o grande. Teríamos aí a dimensão erótica de Eros. Bom, retomemos então a questão da pulsão de apoderamento, que é essa força como potência para criar o advento do eu. É assim que eu proponho reler o conceito da pulsão de apoderamento. Clinicamente falando, eu escolhi preservar, fazer e pegar. Mas, Antônio, por que você escolheu o fazer e o pegar? Dois verbos para descrever uma ação. Bom, primeiro, porque o fazer é a presença da pulsão como exigência de trabalho. Toda pulsão é, por si, uma exigência de trabalho. Só que fazer não nos indica nenhuma ação específica, né? O Freud, inclusive, numa carta em 1896, ele escreve, se eu não me engano, é a carta 51, em que ele vai dizer que ele faz referência ao fazer, que é o Mächten em alemão. Ele vai dizer: olha, nós temos um termo que reúne várias coisas do inconsciente, né, que é o fazer. E o paciente nos conta dessas invenções quando ele diz: ah, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa. E que no fazer estaria reunido diversos processos psicológicos, né, do inconsciente. Só que Freud não avança muito com isso, ele vai se debater com outras coisas mais para frente. Bom, inspirado no Bowlby, inspirado no trabalho corpóreo que pode nos dar a ver o trabalho da pulsão, eu vou usar o pegar, né? Por quê? Nada mais ilustrativo do que quando a gente observa o comportamento do bebê, particularmente no que ele se interessa a pegar, né? Então, essa inclinação do bebê para pegar, para tomar, para agarrar, é, sobretudo, uma manifestação pulsional. Uma manifestação pulsional que visa o quê? Visa a continuidade do seu estado. Então, o primeiro tempo da pulsão de apoderamento é o fazer pegar. Fazer é o trabalho pulsional, né? Essa exigência de trabalho psíquica, e pegar é tomar o mundo para si, a fim de usá-lo a seu favor. Então, nem toda criança nasce pegando, sugando, né?
basta, né, quem é tio, tia, mãe, pai, sabe o quanto é importante e necessário que se estimule o bebê, que se provoque o bebê, a fim de quê? A fim de que algo da pulsão se interesse pelo mundo. E aí você poderia perguntar rapidamente, Neto, mas isso não é a pulsão de vida propriamente falando? Isso não é a pulsão sexual? Isso não é eros? Né? Essa foi uma questão que me foi colocada inicialmente. E a minha pergunta é, né, não só, tá? Por quê? Porque o que está em jogo aqui é a existência do aparelho psíquico, não é propriamente o princípio do prazer. Lembrando que o princípio do prazer não nasce com o bebê, né, pessoal? O princípio do prazer, ele é constituído a partir de uma experiência. Então, o impulso que o bebê tem de tomar o objeto visa, antes de mais nada, a continuidade do seu próprio estado, né? Então, é isso que está em jogo na pulsão de apoderamento antes dessa questão da instalação do princípio de prazer, antes mesmo de Eros. E aí, a gente passa ao segundo tempo da pulsão de apoderamento. Esse segundo tempo, que eu chamei de fazer pegado, embora gramaticalmente não seja o mais confortável possível, ele tem uma noção de tomar a si mesmo. Por quê? Quando o bebê ele não pode dar continuidade ao seu agarrar, ao seu tomar o objeto do mundo, ele vai tomar o próprio corpo. O próprio corpo passa a ser objeto dessa tomada. Freud vai dizer que nós teríamos aí o princípio do autoerotismo, né? Então, isso que eu venho chamar do fazer pegado, ele é uma insistência na criação de um lugar para o eu, né? A gente vai falando um pouco disso, se não ficar mais claro, mas no caso que eu trouxe algumas falas do autista, do Naoki, em que a gente pode discutir um pouco melhor isso. O terceiro tempo da pulsão de apoderamento é o grande X da questão, né? Tanto a Lasnik como alguns teóricos do autismo vão dizer que existe um problema nisso que é da ordem do terceiro. O terceiro momento do se fazer, a terceira volta a si. Eles vão dizer que existe alguma coisa que acontece no psiquismo que vai comprometer o nascimento do sujeito psíquico, né? Vocês possivelmente conhecem lá o livro da Rosine Lefort sobre o nascimento do outro, né? Possivelmente vão estudar um pouco disso e vão ver eles falando um pouco disso, né? Dos problemas. E aí eu pergunto, divido com vocês uma inquietação que me fez construir esta temporalidade, que é a seguinte questão: o que faz passar de um tempo para o outro se o tempo não é o do relógio, né? Não sei se vocês já se perguntaram isso. Se quando a gente fala lá na psicanálise, acrescido dos ensinamentos do Lacan, que no inconsciente a gente não é determinado por um tempo cronológico, mas por um tempo lógico, o que é que faz o bebê, né? O que é que faz esse tempo de um funcionamento passar para o outro, né? Cabe considerar que o Lacan vai dizer, lá no Seminário 11 também, sobre uma dica. Só que ele não vai falar sobre o tempo pulsional, não lá, né? Ele vai dizer de que a transição de uma fase, ou melhor dizendo, de uma zona erógena para outra, da zona oral para a zona anal,
O que está em jogo não é a maturidade biológica, mas o que está em jogo é a relação de demanda com o outro. É isso que o Lacan vai nos ensinar. Por outro lado, a minha pergunta começa numa outra perspectiva, no momento em que esse bebê e o outro ainda são indistintos, no momento em que o bebê é o mundo, né? Como é que o bebê vai experimentar o mundo? Como é que ele vai descobrir o mundo? Ele vai descobrir o mundo a partir da introdução da diferença, né? Então, veja, ele e o mundo é a mesma coisa, né? O mundo e ele são a mesma coisa. Ele vai começar a descobrir quando aquele estado de continuidade sofrer uma interrupção, né? E aí é muito importante, né? O Alain de Dievaio, ele vai tratar com muita clareza, quer dizer, muita é difícil, né? Ele vai tratar com uma certa clareza num livro que eu gosto bastante, que ainda está em francês, que chama O Mystère plus longtemps que l'inconscient, o mistério mais longínquo que o inconsciente. É o último livro que ele escreve, e naquele livro ele vai dizer, não só lá, também depois eu posso dividir com vocês, se vocês quiserem, eu tenho um PDF, chama A Transmissão da Psicanálise, em que ele vai dizer que o sujeito ele vai advir de fato quando ele encontra essa diferença. E é a partir da introdução da diferença, do corte, da alteridade, é que há aquilo que o Freud chamou de clivagem do eu, a separação, né? Então, isso é um ponto que me ajudou a entender como se passa de um tempo para o outro. Então, o que eu poderia dizer dessa transição de um tempo para o outro? O primeiro tempo da indistinção entre o eu e o mundo é o tempo em que a pulsão de apoderamento visa fazer pegar. Tudo o bebê quer pegar, não é assim? A chave, o que tiver na frente, o que chamar a atenção, é o que ele quer tomar para ele. Por alguma razão, né, a contingência, a realidade, impede que o psiquismo continue no seu circuito. Não é assim? Nem tudo o bebê pode pôr na boca, né? Então, a contingência, a realidade, impõe ao psiquismo. Agora você precisa encontrar outra estratégia para dar continuidade ao seu funcionamento. Então, essa transição de um tempo para o outro, ela é provocada a partir da introdução de uma barreira, né? E aí o trabalho pulsional vai precisar encontrar outro meio para contornar. É nessa busca de encontrar um outro meio de continuidade é que acontece a transição para o segundo tempo. Não sei se isso faz sentido ou se isso é claro para vocês, mas a gente pode conversar sobre isso. Muito bem. Então, o que o psiquismo vai fazer nesse momento? Inclusive, né, o Alain de Dievaio vai chamar de proto-sujeito. Não sei se vocês já escutaram essa expressão, né? Essa noção de proto-sujeito é um pré. A gente ainda não pode chamar ali de um sujeito no termo do Lacan ou no termo, né, psicanalítico propriamente falando. Então, o que que acontece? O bebê vai tomar a si mesmo, né, diante da impossibilidade de tomar o que está fora, né? Por isso, eu construí o fazer pegado, porque, né, depois de alguns meses tentando encontrar uma definição que nos pudesse ilustrar corporeamente. Porque o grande problema, colegas, é a gente poder investigar uma clínica arcaica, como a clínica das pulsões, digamos assim, e a gente encontrar na clínica a demonstração ou o ato
que possa representar, né, o trabalho pulsional. Então, eu tinha o autismo, que é uma clínica muito arcaica, uma clínica onde o pegar é, de fato, um comportamento enigmático, enigmático à medida que existe algo codificado do próprio sujeito, né, que traz para ele uma certa redução na sua relação com o mundo. Não queria chamar propriamente de um adoecimento, mas não deixa de ser, né? Adoecimento na medida em que reduz a possibilidade de ser e estar no mundo, tá? Bom, então eu tinha a pulsão de apoderamento, eu tinha o conceito, eu tinha a clínica, eu tinha o comportamento da clínica, mas eu ainda não tinha um elemento no meio para demonstrar o funcionamento das coisas. Bom, então ficou claro o primeiro tempo, o segundo tempo. Agora vem a parte um pouco. Como que eu estou de tempo? Eita, tá. João, até que hora geralmente vocês conversam? Até na hora que dá. Tranquilo. Tá. Eu vou acelerar, porque daí eu coloquei algumas falas do caso Naoki, que a gente pode discutir as falas, e é nas falas que se expõe propriamente o problema que eu estou desenvolvendo, tá? Não se preocupe com o tempo, Antônio. Tá, João? Tranquilo. Desenvolva. Obrigado. Então, a gente tinha um problema, né? Mostrei o primeiro tempo, mostrei o segundo tempo, e agora tem o terceiro tempo. Qual é o terceiro tempo? O terceiro tempo implica num processo mais complexo. Qual é o processo mais complexo? Quando eu não posso tomar o meu próprio corpo por alguma razão que vem da realidade, eu preciso, né? Eu estou chamando o aparelho psíquico, né? Esse aparelho psíquico, que em Freud é chamado de eu arcaico ou eu de prazer, esse eu ainda arcaico e que pode ser chamado de defesa, não sei se vocês já estudaram o eu, né, enquanto instância psíquica, mas cabe considerar que Freud vai dizer, desde 1905, que o eu é uma defesa. É lá em 1914 que ele vai, então, fazer uma reconfiguração para dizer que o eu agora não é mais só uma defesa. O eu também é objeto que passa a ser investido pulsionalmente, isto é, o eu também é objeto de satisfação pulsional, né? Bom, então, quando eu não posso tomar o meu próprio corpo para me satisfazer, eu preciso tomar todo o corpo para ofertá-lo como objeto ao mundo numa tentativa de preservação, né? Então, o se fazer pegar é quando o bebê retém força em si e se coloca como objeto para o outro, mas não é visando o outro. Colocar-se como objeto diante do outro para controlar o outro. E desta maneira ele continua mantendo o quê? A continuidade do seu estado. E eu coloquei, João, uma coisa na tese que o Jean-Michel achou super engraçado, que é se fazer de morto para comer o cu do coveiro, né? E eu brinquei, só essa frase daria uma outra tese de doutorado, né? Mas o que acontece? Então, a Lasnik vai observar isso de uma outra maneira. Ela vai dizer que é o momento em que o bebê se liga ao gozo do outro, né? E, inclusive, ela faz uma coisa clinicamente que é interessante, vou contar para vocês, porque mostra a tentativa clínica, na clínica com bebês, de provocar o terceiro tempo do se fazer pegar, ok? Mas ela não chama de fazer pegar. Mas olha o que ela faz. Quando o bebê tem um parto complicado
e durante as primeiras semanas o bebê dá indícios de não responder às provocações, o que ela faz? Ela pega o bebê, coloca de frente para a mãe está aqui sentada, está o bebê, ela segura o bebê de frente para a mãe e a mãe canta, a mãe faz uma provocação para ver se aquele bebê se liga a algo dela, né? Na minha leitura, essa intervenção nada mais é do que uma tentativa de fazer uma ligação direta da pulsão de apoderamento, no sentido de que o bebê possa interpretar que ele está sendo o objeto que causa algo no outro. Não sei se fica mais claro ou não tão claro, mas a gente vai, né, falando disso. Então, o que acontece? E aqui a gente chega numa parte um pouquinho mais complicada que o Freud nos explica. Você poderia perguntar assim, mas Antônio, por que uns bebês vão passar para esse tempo do terceiro, do se fazer pegar, ele vai criar nele o jeito no próprio corpo de fazer uma gracinha para esse outro, né? E o outro fazer o que ele quer. Freudianamente falando, nós teríamos um testemunho claro, a majestade o bebê, né? A majestade o bebê seria claramente o sucesso do terceiro tempo do pegar, ok? Você poderia perguntar, mas por que esse bebê não faz? O que acontece qual seria o dispositivo teórico que nos ajuda a entender? O dispositivo teórico que nos ajuda a entender está lá no Freud, no texto da Denegação de 1924, quando Freud vai falar do juízo de atribuição e o juízo de existência. Inclusive, vocês possivelmente já leram ou vão ler, e eu gostaria de fazer essa marcação. Observem que é um texto de 4, 5 páginas que Freud fala, se não me engano a memória, 5 vezes a palavra originário, tá? Essa palavra originário, Freud a utiliza num sentido de abordar o trabalho das pulsões nas origens do psiquismo, né? Para mim, eu nunca encontrei um outro texto do Freud em que ele falasse tantas vezes num espaço tão curto de tempo, né? E aí Freud vai dizer, numa pergunta muito clássica, dizendo assim, como é que o eu aprendeu a distinguir as coisas? Onde que o eu aprendeu a tatear o que existe e o que não existe? E ele vai responder assim, é pela percepção que se produz o juízo de atribuição. Mas o que o juízo de atribuição faz? Antes de mais nada, o juízo de atribuição é a qualidade da experiência sensorial. Então, como é que o bebê conhece o mundo? Pelo corpo. Quando o bebê experimenta o corpo, ele vai dizer se é bom ou se é ruim, né? Então, o Freud vai dizer que no início do psiquismo está o juízo de atribuição. O corpo experimenta e interpreta aquela experiência. A experiência boa é aquela que ele pode tomar para si. A experiência ruim é o que ele não pode tomar para si, ok? O que ele pode tomar para si ajuda a manter o circuito. Eu estou fazendo uma rodinha assim com o dedo, não sei se vocês percebem, né? Então, ajuda a manter o circuito psíquico. Aquilo que ele não pode tomar rompe o circuito psíquico. E tudo que rompe dá um trabalho, e tudo que dá trabalho exige tensão, exige construção, né? O nosso psiquismo é meio preguiçoso, ele quer continuar no estado que ele já conhece.
Então, o que acontece, João, na passagem do segundo para o terceiro? O juízo de atribuição, né, vai julgar essa passagem como muito perigosa, tá? Muito perigosa. E aí, esse risco que o aparelho psíquico interpreta, ele vai impossibilitar essa passagem do segundo tempo para o terceiro tempo. O que ele faz? Ele recua para o tempo 1 e para o tempo 2. Ele não entra no terceiro tempo. Aqui está o início da patologia do apoderamento que o autismo nos mostra com clareza, né? Então, eu vou avançar para o autismo, só destacar que do segundo para o terceiro, existe um ponto aqui que eu chamo de apassivação. O que é a apassivação? É o trabalho psíquico para tornar o corpo objeto para o outro. Tá? Essa ideia não é minha, essa ideia é do Bernard Penot, que foi o marido da Lasnik, inclusive, e que ela usa, né, essa noção de que a criança não pode apassivar-se para o outro. Aqui, o Penot utiliza a passivação e utiliza o terceiro tempo da pulsão, mas ninguém diz qual a ação poderia nos contar desse processo, tá? Então, nenhum teórico vai acrescentar uma ação que nos mostre algo desse jogo pulsional, né? Então, se você perguntar propriamente qual é a novidade da tese, além dessa releitura conceitual, a novidade da tese é que ela acrescenta um objeto observável para que nós possamos trabalhar com ele, tá? Então, o que eu chamo de psicopatologia da pulsão de apoderamento? É o mecanismo que não funciona. Não sei se vocês conhecem um pouco de psicopatologia, a gente tem ramos na psicopatologia. A gente tem a etologia, que é a parte que estuda a origem da doença. A gente tem a patogenia. A patogenia é o ramo da ciência que estuda os mecanismos de ação, né? Então, eu vou dizer que o mecanismo de ação, né, da doença que o autismo nos mostra é sobre a impossibilidade de se fazer pegar pelo outro. Então, o autista, ele pode, o primeiro tempo, fazer pegar, né, fazer a exigência pulsional. Por exemplo, eu fui um pouco criticado na banca por essa construção do fazer pegar. Mas, por exemplo, João, você poderia pegar uma xícara sem que antes você fizesse um comando para pegá-la? Então, existe uma força, existe um trabalho para que você possa pegar. Caso contrário, você não pega, né? Isso, do ponto de vista do psiquismo em suas formações, é fundamental, né? Outro parênteses, antes de avançar. Quando Freud, lá em 1920, vai falar da metapsicologia das feiticeiras, não sei se vocês lembram disso, né? Freud se depara com o problema das pulsões, tá, João? Ele vai dizer assim, ó, eu não sei muito como que mexe com essas forças, mas a gente vai ter que aprender com essa metapsicologia das feiticeiras. O que são as feiticeiras? As mulheres que manejavam, que tinham a arte de manejar as forças da natureza, né? Então, o psicanalista, nesse sentido, é meio bruxo barra feiticeiro, embora ache uma diferença, um dia a gente fala disso. Feiticeiro por quê? Porque é justamente sobre essas forças enigmáticas com as quais ele precisa lidar.
Por que a clínica do autismo, às vezes, assusta? Porque ela é propriamente a revelação material de algo dessa força que não funciona num ponto, né? Eu vou avançando. Então, ok, né? Então, no próximo slide, a gente vai. Eu já falei. Então, o que acontece lá no autismo? Para passar do segundo ponto para o terceiro, ele precisa, aqui no meio, construir a forma apassivada. O Penaud vai chamar de assujeitamento ao outro. Só que ele não nos ensina. Depois eu até posso mandar o título do livro, tem em português, chama A Paixão do Sujeito Freudiano, da pulsionalidade à significância ou ao significante. É uma coisa assim. Gente, é um livro fantástico, assim, nunca mais você vai entender o autismo da mesma maneira, tá? É um livro de 2001, mas é um livro fantástico. Bom, então tá. Aí a gente vai avançar, né? Então, qual é o núcleo do autismo? Que é a ilustração da patogenia do apoderamento. Então, ele tem o segundo tempo, mas na hora de construir esse ponto da apassivação, ele não pode passar para o terceiro tempo, porque a apassivação, que é a criação para colocar o próprio corpo para controlar o outro, ela não está criada. E isso é a impossibilidade de atravessar para o terceiro tempo. Eu vou compartilhar com vocês, parece uma ilustração um pouco esdrúxula, mas eu achei muito interessante e acho que cabe. Eu estava dando essa aula no outro grupo e uma pessoa disse assim: Ah, Neto, parece o cachorro quando antigamente tinha aquele péssimo hábito de cortar o rabo do cachorro. Vocês lembram disso, né? E o cachorro não atravessa a ponte. Eu nem sei se atravessa ou não atravessa, mas eu achei curioso. E ele não atravessa porque ele não tem equilíbrio, porque ele perdeu, ele não tem. E aí ele não atravessa. Numa maneira um pouco longínqua, mais análoga, fica mais claro para vocês? Se não ficar, não vou usar mais, mas para mim, na hora, pareceu fazer sentido. Como ele não tem essa criação, ele não pode atravessar. Entende? E na vida, quando ele for introduzido ou colocado nessa posição de se fazer pegar pelo outro, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer a estereotipia. Por quê? A estereotipia, ela é a maneira de anunciar a retomada do seu circuito. Por exemplo, quando um paciente que ele era na escola, né, ele se sentia, os colegas, né, queriam que ele brincasse da brincadeira que todos participavam. Ele era retirado do seu estado de continuidade. Aí ele tinha uma estereotipia, por exemplo, de bater a própria cabeça contra a parede. Ou seja, quando está no segundo tempo, quando a realidade o invoca ao terceiro tempo, ele cresce no segundo tempo e aparece a estereotipia. A estereotipia, nesse sentido, é uma tentativa de reaver o controle sobre o mundo, né? Por isso que, às vezes, quando uma pessoa não conhece e o toca ou faz coisas nesse sentido, qual é o jeito dele dizer que ele não pode passar para o outro? Ele acentua o segundo tempo, né? Então, a gente tem dois pontos da psicopatologia do apoderamento no autismo.
O primeiro seria esse mecanismo que não funciona. O segundo e o terceiro, aqui a passivação não funciona. E a consequência disso é que no primeiro e no segundo tempo há um desequilíbrio. Ele vai acentuar o segundo tempo, onde ele coloca o próprio corpo no lugar. Ele volta para o se fazer pegado. Agora, bom, eu já falei aqui para vocês de tudo isso, eu queria apresentar um pouquinho do caso Naoki, e aí a gente pode conversar. Eu queria muito escutá-los, na verdade, saber se faz algum sentido, se é muito difícil, né? Assim, realmente poder ver isso clinicamente, tá? No que vocês estão estudando também. O caso Naoki hoje ele não está mais com 13 anos, mas quando ele escreveu esse livro chamado O que me faz pular, ele tinha 13 anos e o livro consiste em 58 perguntas, das quais 15, se não me engano, são, né, sobre a relação dele aí com a voz e a relação com o prazer. Tá? E aí eu trago aqui para vocês algumas perguntas e aí depois a gente abre para conversar e eu posso retomar alguns pontos, a gente pode falar um pouco melhor das coisas, tá bom? A pergunta é: por que não falamos normalmente? O entrevistador pergunta para ele por que ele não fala normalmente. E ele diz: eu não sei. Não é que não queremos, é que não podemos. Né? Então, esse podemos significa, né, que algo da estrutura não é possível para esses sujeitos. Né? E aí eu coloquei algumas falas aqui, aonde o Naoki nos dá a entender que o prazer e a relação com o mundo é uma relação de continuidade, né? Então, ele vai dizer que ele gosta de repetir as palavras, que ele prefere sempre o que é mais familiar, o que é conhecido. Eu vou passando, comentando, e depois a gente pode voltar, tá? Aí tem uma pergunta que é muito interessante, né, João? E que é uma pergunta que vai um pouco contra, assim, não é que vai contra, é que coloca em questão outros métodos de tratar o autismo, como, inevitavelmente, o ABA, né? E outras técnicas. Ele vai dizer o seguinte: o que causa seu descontrole e ataques de pânico? Ele diz, não sei se vocês vão conseguir entender, né? É, ele vai dizer que ele vai ter ataque de pânico independente da contingência. Né? E isso é muito interessante, por quê? Porque isso mostra para nós que a realidade não pode ser controlada. Né? Que depende do quê? Na perspectiva que eu trago sobre a pulsão de apoderamento como a força que fica apenas entre um e o segundo tempo, o que vai desencadear a crise ou a estereotipia é justamente a interrupção, mas não só. Qual interrupção é essa? Não é só uma interrupção de descontinuidade, mas é uma interrupção em que a criança se sinta, atribua que ela o coloque no lugar de ter que se fazer tocado, pegado pelo outro. Essa é uma das contribuições mais agudas, mais materializadas da tese, né? E aí eu destaco as outras perguntas nesse sentido. O sentido né? Ele vai continuar dizendo quais são os seus hobbies. Ele diz a natureza. A natureza sempre está lá. Então, veja, a natureza, na perspectiva do Naoki, ela é uma continuidade de si. Mas veja, aqui a gente não está falando de delírio. Né? Eu vi lá no cronograma de vocês que vocês vão estudar psicose infantil, né? Bem interessante, mas aqui o que ele está dizendo é: eu encontro na natureza as condições para
efetivamente experimentar a continuidade do meu poder sobre o mundo. Né? Ou seja, eu continuo no fazer pegar e no fazer pegado. A outra pergunta não é tão interessante. Aqui, para a gente finalizar, eu separei duas coisas, que é... A pergunta é por que você se incomoda quando você comete pequenos erros, né? E aí ele vai dizer de quando ele erra, né? A mente dele trava, e ele diz o seguinte, mais para o finalzinho da resposta, ele diz assim: quando encho um copo com água, depois que eu erro, a consciência disso começa a crescer como se fosse um tsunami. E aí, como as árvores e casas destruídas pela onda gigantesca, eu fico devastado pelo choque. Naquele momento, me sinto engolido e não consigo distinguir a reação certa da errada. E faço o que puder para fugir. Chorar, gritar, atirar coisas, até mesmo espernear e me bater. Ser engolido não é justamente uma expressão de se fazer pegar para o outro, de ser engolido por alguém, né? Então, eu vou destacar esse ser engolido aqui como uma expressão de que quando ele erra, ele se sente no lugar de ser colocado para o outro, né? Só que depois vai aparecer um outro engolido. Olha que interessante, João. Olha só o que ele fala. A pergunta é: por que você pula? E ele diz: na verdade, minha necessidade de ser engolido pela imensidão lá em cima é suficiente para estremecer meu coração. Quando estou pulando, posso sentir melhor as partes do meu corpo, as pernas, as mãos, e isso me faz muito bem. E aí a minha pergunta na tese foi: qual a diferença entre aquele ser engolido e esse ser engolido? Né? A minha hipótese é que o ser engolido da crise tem o efeito do terceiro tempo, né? Ao passo que esse ser engolido, ele escolhe, não tem efeito de descontinuidade e não tem efeito de se colocar para o outro em alguma posição. Então, esse ser engolido é possível, né? Esse não tem problema. Depois, ele diz que ele gosta de girar, porque são movimentos perfeitos e regulares. Ele diz que gosta de enfileirar as coisas sempre da mesma maneira, que gosta de repetir as coisas. São ilustrações da minha hipótese, né, sobre a continuidade, né, do primeiro e do segundo tempo. E para concluir, né, eu vou dizer que a contribuição, né, dos três tempos do apoderamento, ele instrumentaliza a invenção do psicanalista, né, que, de modo artesanal, vai introduzir uma aposta e uma oferta. Aposta, todo psicanalista sempre aposta no tratamento do sujeito que o procura, né? Mas a diferença aqui, ela está, né, é, ela está predominantemente na oferta do próprio corpo, por exemplo, né? Para que esse sujeito, para que essa criança possa tomar o próprio corpo do analista para exercer o seu fazer pegado, né? E que ele não tenha que se colocar no se fazer pegar para o outro, né? Então, essa é uma das questões, né, que eu gostaria de dividir com vocês. E aí abrir um pouquinho para a gente conversar,
Não sei como é que vocês escutaram, se fez algum sentido, se os três tempos do apoderamento é uma coisa que pode ser notado aí na experiência de vocês, enquanto psicólogos, psicanalistas. Queria escutar um pouquinho. Então, pessoal, está aberto as perguntas. Vamos aproveitar a presença do Antônio. Tem uma pergunta que foi feita aqui, Antônio, no Hum, chat. Eu vou passar primeiro ela para você responder. Foi a Aline Brettini. Autismo é uma quarta estrutura? uhum. Pode falar? Pode falar, a gente vai aquecendo. Então tá. É uma pergunta bem interessante e é uma pergunta bastante complexa. Por quê? Existem posições de psicanalistas que vão dizer que é uma outra estrutura, né? É uma outra estrutura, embora seja regida aí por um tipo de recusa, mas que alguns psicanalistas vão dizer que não é a mesma estrutura da psicose, né? Não é a mesma estrutura das psicoses, nem da psicose da esquizofrenia, nem da paranoia. Então, né, assim, a minha posição, né, é uma posição que se trata de uma outra estrutura, não é uma estrutura como a psicose, né? Embora, né, muito importante a gente dizer que no mundo da psicanálise existem diversas posições, né? Eu costumo dizer que não tem muito certo e errado, fulano com a posição X e que ele vai defender isso a partir da própria clínica. Afinal, é a partir da nossa clínica que a gente sustenta algumas coisas. Caso contrário, né, não sei como é que caminha, mas a partir desse meu estudo na França, que vai abordar essa discussão um pouco mais aguda entre a pulsão e o autismo, eu percebo que se trata de uma outra forma de regular a relação desse sujeito, né? Sujeito não no termo psicanalítico, dessa criança, desse adulto autista com o mundo, né? Então, no meu ponto de vista, é uma outra estrutura. Não é regida pelos mecanismos clássicos que a gente tem da neurose, psicose e perversão. Alguma pergunta, pessoal? Antônio, eu queria te agradecer, né? Foi muito bom, assim, a sua explanação. Acho que foi. é, São conteúdos bem densos, né? Mas você conseguiu trazer com bastante clareza, assim. Eu achei muito interessante isso que você resgata, né? Dessa questão muscular, que eu acho que a gente tem deixado isso, assim, quase que abandonado, né? A psicanálise. E eu atendo no ambulatório, né, crianças com diagnóstico de autismo, e o tanto que isso é presente, né, na anamnese, na conversa com as mães, sempre tem uma fala nesse sentido, né, uma queixa relacionada à questão muscular, né. Um bebê, às vezes, já muito, digamos assim, bola murcha, né, com uma certa hipotonia, ou então, quando algo chama atenção na mãe, já é realmente também algo relacionado à estereotipia, que também já é uma coisa, uma questão muscular, não mais aquela hipotonia, mas aquela agitação, aquela desorganização muscular, né? Algumas questões relacionadas ao desenvolvimento, né? Do engatinhar, né? Do andar, sempre tem aí alguma questão relacionada a isso. Então, achei muito bom, né? Você resgatar essa relação. E outra coisa também que eu fiquei pensando, quando você começou a falar, imediatamente me veio à mente a questão da afirmação primordial, do juízo de atribuição lá do texto à negativa mesmo do Freud. Mas eu fiquei pensando que o juízo de atribuição, né, ele estaria presente nesse primeiro tempo, no fazer pegar, né? E aí eu acho que eu entendi que você parece que traz que não, que tem uma falha
nesse juízo de atribuição. Queria que você, se você pudesse retomar um pouco esse ponto, né, sobre essa afirmação primordial, né, porque realmente é algo originário. Eu acho que antecede um tanto essa discussão da pulsão de vida, pulsão de morte, né? Antes disso, antes até da constituição do princípio de prazer, princípio de realidade, né? Então, se você puder, explicar um pouco mais sobre isso, que eu tinha feito essa relação com o primeiro tempo, né? O juízo de atribuição. E fiquei com essa questão também, né? Como assim não é sexual, né? A pulsão de apoderamento, né? É, e aí fica, né? E aí é o quê? Como é que a gente lida com isso? Então foram essas, assim, as questões que me suscitaram nesse momento. Queria muito te agradecer. Se você puder falar um pouco mais. Obrigada. Uau, que interessante, eu fico aliviado, juro. Que às vezes eu vou falar disso em alguns lugares e assim, parece que eu sou meio ET, e, assim, que legal. Que legal, você compreendeu muito do que eu estava dizendo. Que legal, que legal. E você trouxe, né, também com mais ilustração clínica para defender a minha hipótese, que é, né, Freud vai dizer lá em 1905 e 1920, 15, enfim, que o aparelho muscular é o aparelho de apoderamento. E olha que interessante esse dado que você trouxe, que às vezes no autismo, esse trabalho muscular, ele fica, eu não vou dizer inativo, ele fica rebaixado. Mas quando a estereotipia é acionada, é o aparelho muscular que se sobressai, né? Ele pula, ele grita, ele esperneia, né? Então, o quanto isso evidencia de que vai se confirmando que o aparelho muscular né, materialmente a função da pulsão de apoderamento na estereotipia, né? Então, eu achei isso muito legal. Na tese, eu estudo um outro caso, o caso Léo, de 4 anos, do livro do Jean-Michel, e lá eu vou dizer que a estereotipia do Léo justamente é essa, uma ação muscular mais abrupta, né? Então, isso é muito legal, você trazer um pouco mais de dados sobre isso, porque a minha grande preocupação é essa, né? Se vocês veem alguma coisa disso no dia a dia com o autismo, né? Que é isso que vai dizer, de fato, se é uma tese cabível. Caso contrário, né? Muito, muito legal. Segundo, o juízo de atribuição, né? Isso aqui foi uma noites de sono perdida, discussões infindáveis com o Jean-Michel, né? Porque ele queria assim, me provocar a produzir uma compreensão, né? E nós tínhamos esse enigma, né? Como é que fica? Bom, então, naquilo que eu pude avançar, ou pensar, pelo menos, né? E convido vocês, é que nas origens do psiquismo, né, inicialmente está o juízo de atribuição, e não o juízo de existência, né? O próprio Freud vai dizer isso, né? Então, para mim, a decisão central do juízo de atribuição, ele acontece no primeiro, no segundo e no terceiro tempo, né? Agora, a complicação que vai desembocar na ação pulsional, enquanto patologia, é a sentença dada no momento de passar do segundo ao terceiro. Porque é aí que deveria haver, diante do sim, uma insistência. Né? Você falou do sim originário, do Bejarang, né? O Bejarang, enfim, não sei exatamente esse alemão. Então, diante desse sim, que é a existência da diferença, né? O juízo de atribuição, ele deveria, né, ter uma sentença de insistência. A sentença para insistir teria a consequência
o impulso a criar uma estratégia para lidar com a diferença. Compreende? Né? E aí, esse impulso para criar uma estratégia seria a passivação. Colocar o próprio corpo nessa aposta, nesse risco, né, de que o outro vai vir até mim. Então, para mim, na construção teórica, é de que existe uma interpretação, e a sentença do juízo de atribuição é de não insistência nesse risco. A insistência volta para si mesmo. Por isso que é um gozo. Não gosto muito de usar isso sem as devidas considerações, e aí nós entraríamos no terreno do Lacan, mas ensimesmada, porque a segurança produzida a partir de si mesmo, ela é interpretada muito maior do que esse risco sobre insistir sobre o sim, né? Então, seria o juízo de atribuição, ele, naquilo que eu entendo, ele estaria nas três, né? Mas ele revelaria o seu ponto de cristalização, desculpa, nesse momento da constatação desse sim, em que ele deveria insistir, né? Ele faz a insistência por outro lado, que é no segundo e no primeiro tempo, né? E o terceiro, né, que é essa definição da pulsão de apoderamento, ela não é sexual. Freud diz isso, então a minha posição é uma posição freudiana. Ela é a potência, ela é a força como potência para criação, que depois das experiências estará presente em Eros e estará presente em Thanatos. Tem um artigo que vai sair na psicopatologia, depois eu posso mandar, eu faço um quadro assim, né? Pulsão de apoderamento em Eros e pulsão de apoderamento em Thanatos, né? De quais seriam as ações das quais elas estariam lá. E a minha inspiração é freudiana, né? Freud vai dizer muito mais, isso é curioso. Freud vai dizer os exemplos da pulsão de apoderamento no sexual, que é o sadismo, a crueldade. Ele não dá exemplo da pulsão de apoderamento na pulsão de morte. Mas no Brasil, a gente só tem referências da pulsão de apoderamento, só tinha, né? Porque daí, a partir dos artigos que a gente foi construindo, agora tem uma outra posição. Era só sobre a pulsão de morte, né? Então, a minha posição é essa, né? A pulsão de apoderamento. Inclusive, tem um francês que usa de uma maneira que eu gostei bastante. Ele diz que ela é a pulsão das pulsões. Ela é a força como potência, né? E aí agora eu vou construindo no último suspiro esse ano, uma epistemologia da pulsão de apoderamento já em Nietzsche, né? Nietzsche usa dizendo a força com potência para a criação de si. Então eu vou fazer ali uma discussão dizendo, ó, isso que o Freud disse já estava no Nietzsche, né? Então é mais um reforço de pelo menos um argumento, né? Para dizer um pouco dessa, para tentar ir diminuindo talvez essa estranheza de como assim, né? Não é uma pulsão sexual, mas e quando a gente vai para o Lacan, que toda pulsão é virtualmente pulsão de morte? Aí a gente conversa outro dia sobre essa questão, se tivermos oportunidade. Não sei se alcancei, se ficou aí à altura da sua pergunta. Sim, sim. Obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, mais perguntas? Eu vou Eu fazer quero. Então deixa depois. Apareceu todo mundo agora de uma vez. Quem vai ser a primeira? Luciana? Pode falar? Não? Tá bom. Alessandra aqui.
Então vai, Alessandra. Fique à Oi, vontade. gente, boa noite. Antônio, sempre muito bom te ouvir, né? E trazendo algo que nos intriga bastante, assim, que faz você parar e pensar. Mas eu queria que você pontuasse a questão pelo menos aqui na minha região, assim, tem se tornado uma febre, clínicas, teoria ABA, voltado única e exclusivamente para o tratamento da criança com autismo, da criança autista, enfim. Se você pudesse pontuar suas críticas em relação, não à teoria ABA, né, mas assim, a posição do analista diante da criança, porque que não se interessa, né, digamos assim, pelo outro, pelo mundo, enfim, só para a gente trazer um pouco isso para a clínica, assim, sabe? O que que eu faço agora diante de uma criança que não quer estar aqui, que não tem interesse, enfim, só para a gente pensar também um pouco sobre a atuação mesmo do analista. Essa pergunta é muito interessante e acho que, para ser bem sincero, o buraco é bem mais embaixo, né? E, assim, as críticas e considerações em relação ao método do ABA são claras, né? Numa tentativa de regulação de comportamento, uma tentativa de produzir um pouco a forceps, né? Esse contato, e que tem seus benefícios. A gente não pode dizer que não. Na verdade, a minha maior crítica se dirige aos próprios psicanalistas, né? Por quê? Porque há pouco tempo a gente não tem alguma coisa para fazer com eles, né? Porque essa clínica arcaica exige do lado do analista uma reconfiguração radical, né? Porque assim, a gente, enquanto psicanalista, em sua formação, aprende o quê? Aprende, né? Que não pode se colocar, que isso não é isso, que não pode fazer. Não é verdade, né? E aí chega a clínica do autismo, né? Que assim, como assim? A criança vem, toca no meu corpo, né? E aí eu fico lá estático, o que que eu faço? Eu vou para frente, eu vou para trás, eu insisto, mas peraí, né? A questão da fala, e ele não fala, mas é psicanálise, tem que falar, entende? Então, para mim, o método ABA não tem nenhum problema a partir do que ele entende, né, que vai fazer com a criança, né? Vai tentar produzir um comportamento, uma psicoeducação, né? Agora, para mim, o grande problema e o fato do método do ABA estar tão assim, o problema, de certa maneira, não vou chamar problema, né? Mas assim, a dificuldade é nossa. Nós não temos nada, vou usar melhor, mas a gente não tem ainda, né? Então, talvez essa leitura pulsional seja uma maneira bem miudinha de nos auxiliar justamente na técnica, né? Então, qual que é a técnica? Se eu sei, né, que existe algo pulsional, arcaico, que não grudou na representação, em que a palavra é uma maneira, o Lacan tem um texto que ele vai falar isso, assim, né? Não é que eles não falam, né? Então, assim, existe algo com o qual o saber do psicanalista não pode construir algo para lidar com isso, né? Então, a minha consideração mais grave é assim, gente, e aí, o que que nós vamos fazer? Né? Então, assim, a Lasnik vai lá, pega o bebê, tá, mas a gente não dá para fazer isso com o que chega lá no nosso consultório, né? Ah, tá, o Eric Laurent vai falar da neoborda. Ah, tá, mas tá, e aqui a gente vai fazer o quê? Né? A gente vai fazer o que, Lana, né? Com a mãe que chega lá contando daquela criança, aí tem a angústia da mãe, tem a angústia da criança, tem você sem saber exatamente até que ponto você vai, se você toca, se não toca, né? Então, eu acho que o grande problema que o ABA faz em relação à nossa prática é dizer, e aí, vocês não têm nada? Porque a gente tem alguma coisa. Não é verdade? Eu fiquei pensando nisso esses dias, né? E até uma pessoa
né, de Campo Grande, outro estado, falou: olha, você precisava trazer a sua tese, né, para um diálogo mais próximo, porque realmente é uma tese muito dura, teoricamente. Mas um dia eu chego lá. Mas eu acho que pensar nesses moldes que eu estou dizendo sobre um comportamento, afinal de contas, o ABA tem como base o quê? Um comportamento, não é assim? Mas se a psicanálise para de recusar, né, que existe uma ação em jogo e que sobre essa ação é possível uma intervenção, que a gente está acostumado classicamente com uma ação na fala, né, a passagem ao ato, a atuação lá fora, mas agora quando a gente coloca tudo isso aqui dentro, né? Então, eu acho que o ABA nos convida a um desafio interessantíssimo, que é a criação, não de uma teoria, mas de uma técnica, né? Que inclua a intervenção daquilo que a gente pensa sobre o inconsciente. Né? Então, depois que eu pude articular sobre o apego, inclusive, os meus artigos têm sido aceitos com mais clareza, entende? Porque o que faltava era, né, um dispositivo teórico que eu tivesse um objeto mais claro, né? Então, isso me ajudou muito a difundir a ideia e colocar isso para os pares, para os colegas, e dizer: olha, vocês veem isso também, né? Como é que vocês veem? Então, eu acho que era isso que eu tinha a comentar sobre, né? Luciano, agora é contigo. Bom, boa noite a todos, né? Muito obrigada, Antônio, pela sua generosidade de colocar para a gente, né? Tanta coisa que você está estudando e tanta coisa nova, me deixou muito curiosa com muita coisa. E estou chegando agora, assim, esse tema aparece muito na clínica, né? E me parece que as pessoas, elas se sentem, os pais, assim, a sociedade mais confortável com o diagnóstico de autismo, né, do que com outros. Acho que o João coloca isso bem lá no documentário, né, que eu pude assistir. E eu fiquei muito intrigada quando você colocou, assim, a questão do que acontece com essa criança, né, quando ele retém força em si e se coloca como objeto para o outro, sem visar o outro. Ou seja, essa entrada na linguagem do outro existir, dessa coisa da alteridade, não está para ele como autista. Ao mesmo tempo, você fala, coloca-se como objeto para controlar o outro. E esse controlar me chamou muito a atenção. Eu queria que você explicasse um pouco se é que, assim, se isso correlaciona com isso que você trouxe do apego, né? Assim, eu fiquei muito curiosa. O que é esse controle do outro para essa criança? Como seria? É uma pergunta muito importante, né? É muito importante. Bom, aqui eu tentei usar uma lógica que eu poderia abrir a minha fala assim: se você não pode com ele, junte-se a ele, né? Então, nesse momento, o bebê e esse outro, enquanto alteridade, né, ainda não é tido como tal, né? Então, o bebê ele ainda é o mundo. A gente não está no momento da separação, ok? Certo? Então, quando o bebê ele sofre a ação da realidade que o impede de usar o próprio corpo, certo? A gente tem uma barreira no funcionamento do segundo tempo. Tá claro? Né? Essa barreira de poder usar o meu próprio corpo, de sugar o próprio dedo, de manusear a própria mão, de chupar o próprio pé, isso é uma barreira, né? E como Freud bem nos ensinou, o inconsciente não conhece o não, né? Então, sempre que tem uma barreira, o trabalho psíquico vai se debruçar para contornar a barreira, né? Mas a barreira faz o quê? Impede a continuidade do movimento, certo?
essa barreira impediu a continuidade do movimento, agora ele vai precisar encontrar outra saída. Encontrar outra saída é colocar o próprio corpo à disposição da realidade. Colocar o próprio corpo como objeto nessa relação com a diferença, interpretando que, colocando o próprio corpo, ele pode manter a continuidade do seu estado. Isso é o controle. Deixa eu ver se eu Isso, entendi. Assim, ele tenta colocar o próprio corpo para tentar continuar sendo parte desse mundo, que ele não consegue se diferenciar. É isso? perfeito. É mais ou Exatamente. menos Por isso. isso que não é sexual. Por isso que é, a priori, para existir. Perfeita a sua descrição, melhor que a minha. Nossa, é muito intrigante, Antônio, Não é? né? Tem que, é. Eu acho, assim. Eu não sou pai, né? E eu não tenho uma clínica com bebês, mas eu acompanhei vários bebês, né? Vários, assim, depois de já estudante, já, né, exercendo a psicanálise, e você vai percebendo, né, o quanto que o bebê faz uma criação com o próprio corpo, que aí os analistas vão dizer assim, para seduzir a mãe, ele faz uma gracinha, né? Ele faz isso. Claro que, do ponto de vista prático, Luciana, essas coisas não estão separadas. Eros não está desligado do apoderamento, certo? A gente é que, teoricamente, marca as caixinhas, né? Mas na vida, essas coisas estão todas misturadas. Inclusive, o Freud vai dizer que a doença na neurose é quando essas forças, né, se separam, porque daí a força da pulsão tanática pode ficar mais forte que Eros, enfim, né? Então, mas nas origens do psiquismo, a minha hipótese é que a luta é para existir, né? E que nessa luta para existir se experimenta o princípio do prazer e ele passa depois a orientar a própria existência, né? Então, na minha clínica, isso tem ficado cada vez mais claro, e sempre que eu venho dialogar com colegas que estão estudando, isso vai ficando mais assim, mais dados que vêm sintonizar, né, essa linha de pensamento, assim, né? Ô, Antônio, eu vou aproveitar o gancho aí, porque você falou muito da questão do corpo, e eu, em um outro momento, algum tempo atrás, eu falei isso um dia num grupo, que o trabalho do psicanalista com a criança autista, ela passa pelo corpo. E aí, nossa, eu levei muita pancada, né? Como assim, né? Vai ser um trabalho de empréstimo de corpo, como é que funciona isso, etc. Tá. E eu falo isso, eu vou te citar duas situações para que você possa falar um pouco sobre isso. Uma é uma menina, um caso que algumas pessoas aqui já conhecem, que ela tinha hipotonia, autista com hipotonia, e sempre ela entrava para a sessão com o objeto autístico, era uma pedra. E ela sempre ficava ali no canto, não se relacionava, etc. Tal. Teve um dia que ela largou a pedra e foi em direção, estava com o tambor, ela foi em direção ao tambor, eu peguei ela e com as mãos ajudei ela a tocar o tambor, e para mim foi esse momento que entrou em análise. Começou o processo de análise, foi exatamente aí, né? Eu achei muito parecido com essa terceira etapa, esse terceiro tempo aqui que você colocou. E um segundo caso é de um garoto que ele entrava na sessão e pegava qualquer brinquedo que tivesse lá, ele pegava o brinquedo, virava as costas para mim, ficava fazendo esse movimento,
e batendo no brinquedo. Foram várias sessões dessa forma. Chegou um dia que essa criança virou para mim, me deu o brinquedo para eu segurar, eu segurei, e ela continuou batendo e fazendo um movimento, puta, a estereotipia dela e tal, mas batendo, mas eu segurando. Eu peguei e fui entregar para ela, para que ela fizesse como ela sempre fez. Ela não aceitou e devolveu para mim. Eu também entendi aí como um início de análise, né, que realmente houve a transferência nesse momento. Frente a essas duas questões que eu coloquei, é, e aí, me diz alguma coisa? Porque eu notei que lá na sua tese, eu li ela rapidamente, quando você fala do caso do Vivés lá, parece que você trabalha alguma coisa sobre o objeto autístico, né? E aí é isso. Eu queria saber como é que é essa história do objeto autístico, da transferência, em relação a esse momento do se fazer pegar, quais são essas possibilidades, sabe? Sua pergunta é bem interessante, muito legal, né? Porque, assim, o pegar foi uma ação que eu coloco, né, assim, desde o final do capítulo 3 em diante, né, que é uma ação que nos mostra a dinâmica pulsional, ok? Mas o que da dinâmica pulsional? O interesse pelo mundo, né? Então, isso para mim é muito importante. Então, veja, quando essa segunda criança que entra e pega o objeto, ela nos mostra o quê? Está funcionando o primeiro tempo, né? E que bom, senão ela não teria nem se tornado humana, se não funciona o primeiro tempo, né? Então, ela toma o objeto e esse objeto passa a ser, né, o objeto em que ela estabelece um fluxo contínuo na relação. Ela pega o objeto, ela vai para o mundo dela, começa a bater, estabelece um ritmo, né? Estabelece um ritmo, e o ritmo é extremamente importante, né? Quem sabe um dia eu volte aqui para a gente conversar sobre isso, que faz parte da última coisa que eu tenho pensado sobre, né, a pulsão de apoderamento, a diferença entre o andar e o ritmo, que são algumas provocações do Alain de Dieval nesse último livro, né? Porque isso que você está dizendo, o ritmo entra como uma demonstração da continuidade, né? Aí quando ela entrega para você e você é o corpo e você é o objeto, a minha hipótese, tá, gente? Uma hipótese bem frágil, bem superficial, porque eu não conheço o caso, não sei, né? Bem assim, caricatura, mas vamos lá, né? Você e o objeto que ela te dá e continua batendo, né? Você é o objeto que ela toma, né? Então você continua servindo ao fazer pegar dela, né? E aí você devolve para ela o objeto, né? E ela insiste no primeiro tempo. Você fica com o objeto e eu pego de você o objeto. Então, o que eu poderia indicar é que ela demonstra inicialmente como é que o mundo dela funciona nessa operação primordialmente do primeiro tempo, né? Então, ele devolve para ela, só que ela não quer. Ela quer o objeto porque ela quer fazer dele objeto. E é fazer dele objeto que possibilita uma relação. Se ela não experimentar que ele pode ser o objeto, não há relação. No caso do Jean-Michel, né, do menino Léo, né, tem um momento que ele está com o trenzinho, né, e aí ele passa com o trenzinho pelo corpo do Jean-Michel. E isso tem um efeito analítico, né, que é a mesma lógica que eu estou dizendo para você. Então, quando essa criança ela vai transferir essa relação que ela tem com o mundo para você, que é a relação, deixa eu ver
né, se eu posso fazer dele o meu manter o fazer pegar. Então, para mim, de fato, a análise pode vir a se estabelecer quando ela pode se servir de você, né? Numa leitura, tá, gente? Bem assim superficial, né? Então, de fato, algo do ponto de vista analítico acontece porque é como se você aceitasse o contrato analítico de si, né? Você se coloca para ela não pode se colocar para você, pelo menos não ainda. Eu não cheguei a comentar, mas eu vou complementar bem rapidinho, que o Naoki, ele consegue fazer uma criação do terceiro tempo, né? A criação que ele faz do terceiro tempo é, quando ele começa a responder as perguntas no livro, ele diz assim: nós olhamos a voz, né? E o que ele faz? Ele escreve livro. E o que a gente faz quando a gente lê? A gente olha para a voz do outro escrita. Então, o livro que ele escreve é uma metáfora do se fazer lido pelo outro. E assim ele pode alargar ou pluralizar o seu acesso ao mundo, levando em consideração que o autismo não tem cura, né? Concordam? A gente não vai mudar a estrutura do sujeito, a gente não vai voltar lá na resposta primordial. Então, qual é o objetivo da análise com o sujeito autista, né? Uma hipótese é que, a partir da relação com o psicanalista, ele possa alargar ou pluralizar o seu acesso ao outro, que ele possa criar um jeito de se fazer pegar pelo outro de alguma maneira que não lhe seja de horror. O Eric Lohan vai dizer, né, que o autista precisa criar uma neoborda artificial. Vocês já leram isso? Não sei se já leram, né? Que ele vai dizer o seguinte: é uma lógica parecida com a que eu proponho, só que ele não propõe uma ação que nos ajude a entender melhor, tá? É artificial porque não está na estrutura. Aí precisa criar. E, às vezes, essa criação artificial serve para um determinado período, prazo, situação. Daqui a pouco ela não serve mais. Igual lente artificial, a gente usa e depois não tem que trocar, né? Então, ele vai dizer que o autista cria essa neoborda. O que seria neoborda? Seria o ponto de apassivação, né? Então, João, o que eu poderia dizer sobre isso que você está me colocando é de que ela endereça a você a possibilidade de você ser o objeto para ela. É a maneira com que ela pode entrar nessa relação, sem se sentir ameaçada de existir, né? Então, eu leria o caso por esse caminho. Não sei se E te ajuda, se podemos, você e podemos concorda. dizer que esse momento é o processo transferencial, então, entre... Eu poderia. A minha hipótese seria de que aí nós teríamos uma certa assinatura, né, sobre uma dimensão transferencial de investimento, de corpo, né? Haveria, pelo menos a minha hipótese. Muito bom, João Antônio. Muito bom mesmo. Pessoal, mais perguntas? Nós estamos estourando nosso tempo. Nem? Nada? Vai querer falar, Júlia? Então, pessoal, o Antônio, muito obrigado. Você nos trouxe coisas novas a serem pensadas. Muita coisa aqui para perguntar, mas eu acho que vai ter que ficar para um segundo momento mesmo, até mesmo para dar tempo para a gente reler os textos que você enviou, reler sua tese, né? Mas foi muito bem acertado esse convite e muito obrigado por ter aceito e nos disponibilizar esse conhecimento aí que você está trabalhando, né? E
Muito obrigado mesmo, foi muito bacana. Lana, Joelma, Franciele. Só agradecer mesmo, e quando você tiver com o próximo artigo pronto, estamos aqui abertos, tá? Para você apresentar, para a gente discutir. É muito bem-vindo, tá bom? Eu Muito também quero obrigado. agradecer é, essa generosidade, né, esse tempo, e agora é pensar sobre tudo isso, né? Tanta informação e faz muito sentido. Para mim, pelo menos, fez muito sentido. E Eu é acho ir que, digerindo. Eu Antônio, agradeço, pessoal. nós vamos te encontrar em Pirinópolis, então, pessoalmente, não é isso? Em novembro. Vamos, vamos. E aí nós vamos ter mais oportunidade para trocar ideia pessoalmente e desdobrar isso aqui. Pessoal, muito Então, obrigado. Muito obrigado, João. Muito obrigado mesmo. Eu fico muito feliz, né, de poder dividir isso com vocês e escutar que assim faz sentido, né? Tem um fundamento. Fico muito contente. Contem comigo, né? Eu gosto bastante de estar, de participar. Agora, em outubro, eu tenho um último artigo que está para sair numa revista da UNB, que é sobre os aspectos da criação e da destruição nessa leitura da pulsão de apoderamento. E é isso, só tenho a agradecer, fico muito contente, estou aqui, se precisar de mim, só avisar. E a gente se encontra em Pirinópolis, né? Eu também estou escrevendo algo para para apresentar lá no Congresso do Corpo, né? E é isso, muito obrigado pelas questões também, que me faz pensar. Quanto mais claro precisa ser essas colocações, e é isso, muito obrigado. é isso, pessoal. Valeu, boa noite a todos. E a Tchau. gente manda as informações para o próximo encontro lá no grupo. Antônio, muito obrigado, cara. Um abração para Valeu, você. Boa tchau, noite. tchau. Boa noite, até mais, Obrigada, Antônio. galera. Obrigada, João. Boa noite. Obrigada, João e Antônio. Valeu. Obrigado. Nossa, que